você acompanhando aqui o nosso canal, sejam todos bem-vindos ao Jornal da Terra, tanto na Terra FM quanto aqui no nosso canal do YouTube, sejam todos bem-vindos. E chegou, meus queridos, empresário confessa fraudes e assina acordo de delação premiada com a Polícia Federal. Nós estamos falando do caso do INSS, é a primeira delação premiada e acabou de ser fechada com a Polícia Federal. O empresário Camizotti, ele confessou os seus crimes e ainda disse que vai entregar todo o esquema. Tudo o que ele sabe, ele vai estar entregando em sua delação premiada explosiva. Teve gente essa noite que nem dormiu em Brasília. Confira a reportagem com o portal Metrópolis. A Polícia Federal prendeu, nesta sexta-feira, o empresário Maurício Camizotti, suspeito de envolvimento no esquema de descontos indevidos sobre aposentadorias e pensões do INSS, revelado pelo Metrópolis. Ele é dono de companhias da área de seguros e planos de saúde. De acordo com a investigação, Camizotti controlava 3 entidades que faturaram mais de R$1 bilhão desde 2021 com a farra dos descontos indevidos. Todas essas entidades investigadas pela PF são sediadas em escritórios comerciais em São Paulo. Juntas, somente no ano passado, faturaram R$580 milhões. A PF obteve a suspensão do acordo da Aposentados Mutualista para Benefícios Coletivos, AMBEC, com o INSS, entidade esta que foi a que mais repassou dinheiro para empresas de Camizotti, cerca de R$30 milhões e R$100 mil. O Metrópole já havia revelado que a AMBEC, a União dos Aposentados e Pensionistas do Brasil, a UNBRAS, e o Centro de Estudos dos Benefícios dos Aposentados e Pensionistas, a CEBAP, tinham como diretores estatutários, funcionários e parentes de executivos do grupo de empresas de Camizotti. Entre essas pessoas ligadas a Camizotti, que foram listadas pela PF, estão, por exemplo, Maria Inês Batista de Almeida, que presidiu a AMBEC entre 2023 e 2024. O Metrópole já havia mostrado que ela se apresenta como auxiliar de dentista em um documento apresentado à Justiça. No entanto, a Polícia Federal identificou que ela é registrada como faxineira de empresas de Maurício. Além disso, primos, sobrinhos, uma irmã e o ex-cunhado aparecem como sócios de empresas e associações ligadas ao empresário. Confira todas as informações sobre a CPMI do INSS no Metrópole. Muito bem, então, tá aí então a reportagem do portal Metrópolis, destacando a época, né, a prisão do empresário Maurício Camizotti, que agora ele acabou fechando então esse acordo de delação premiada. Só lembrando para você, ele não foi preso agora, tá bem? A atualização que a gente tem é que agora ele fechou esse acordo de delação premiada. A primeira reportagem aí era só destacando a prisão dele. A CNN destaca, então, os detalhes aí desta situação envolvendo o Camizotti, que é o primeiro a fechar uma delação premiada e vem chumbo grosso por aí. Fraudes do INSS. Maurício Camizotti fechou acordo de delação premiada com a Polícia Federal. O empresário, que está preso desde setembro do ano passado, admitiu descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas do Instituto. E é apontado como um dos beneficiários desse esquema. Pedro Moreira, lá em Brasília, vai trazer mais informações para a gente sobre essa, Pedro, que é a primeira delação dessa investigação sobre fraudes no INSS. O que já sabemos, hein, Pedro? Bom dia. Oi, Carol, um bom dia para você, ótima sexta-feira para quem está com a gente. A confirmação de que Camizotti teria fechado um acordo de delação premiada com os órgãos de justiça e com a polícia é do nosso analista Caio Junqueira, que também informou, Carol, que estariam em andamento mais 2 outras delações. A do procurador federal Virgílio Oliveira Filho, que está preso desde novembro do ano passado, e também de André Fidelis, que foi diretor de benefícios do INSS até julho de 2024, quando foi afastado depois de uma série de reportagens do portal Metrópolis, que primeiro noticiou as questões dos descontos de entidades associativas em aposentadorias e pensões. No caso do empresário Maurício Camizotti, Carol, ele está preso desde setembro do ano passado, foi preso em uma das fases da Operação Sem Desconto. Na mesma fase também foi preso Antônio Carlos Camilo Antunes, que é conhecido como o Careca do INSS. Os dois foram apontados como operadores financeiros desse esquema, ou seja, eles tinham uma rede de empresas para fazer a lavagem de dinheiro, né? Fingiam, de acordo com as investigações, emitiam comprovantes, notas fiscais de prestação de serviços para as entidades, uma forma de receber dinheiro dessas entidades, poder distribuir
distribuir os recursos para as pessoas que organizavam o esquema. O filho de Camizotti chegou a depor na CPMI do INSS em fevereiro desse ano, Paulo Camizotti. Ele compareceu na condição de testemunha e tinha um habeas corpus concedido pelo Supremo Tribunal Federal que dava a ele o direito de permanecer em silêncio, então ele respondeu poucas perguntas dos senadores, né, mas ouviu muitas acusações. A CPMI do INSS, Carol, chegou a falar que Maurício Camizotti teria movimentado mais dinheiro, Maurício e a família dele, as empresas ligadas aos familiares, teriam movimentado mais dinheiro do que o próprio careca do INSS, que é apontado como principal operador financeiro desse esquema, né? A gente lembra que as fraudes do INSS foram atacadas pela primeira vez, a história veio a público, né, com mais força, no ano passado, está quase fazendo um ano, da primeira fase da Operação Sem Desconto, que foi deflagrada pela Polícia Federal e pela Controladoria Geral da República, tendo como alvo essas entidades associativas que fechavam acordos com o INSS para poder oferecer serviços, né, teoricamente serviços como prestação de serviços em assessoria em saúde, né, uma série de serviços para aposentados e pensionistas, e em troca poderiam descontar suas mensalidades diretamente de aposentadorias e pensões. E o que a gente viu foi que a maioria dos aposentados e pensionistas que tiveram descontos desconheciam, né, para que servia aquelas entidades, não lembravam, não tinham autorizado os descontos para serem feitos diretamente em seus benefícios, e as investigações apontaram que até em torno de 6 bilhões de reais poderiam ter sido descontados dessa forma, o que levou o governo federal a montar aquele grande esquema de acordos extrajudiciais para fazer a devolução desses valores. Inclusive o governo vem prorrogando o prazo, né, constantemente, para que aposentados e pensionistas possam aderir a esse acordo e receber esses recursos de forma extrajudicial. A questão do INSS também é um inquérito que corre no Supremo Tribunal Federal sob a relatoria do ministro André Mendonça. As investigações ainda continuam, mas a gente lembra que outras frentes, né, como a própria CPMI do INSS no Congresso, não conseguiu entregar um resultado concreto porque não conseguiu aprovar um relatório final, né, no final dos trabalhos da CPMI. Mas então nós temos a confirmação da primeira delação premiada, que é fechada por um desses envolvidos, por um desses acusados, nessa grande fraude que foi deflagrada no ano passado, né, Carol, e que lesou tantos aposentados e pensionistas, esse drama que a gente vem acompanhando há praticamente um ano. Muito bem, tá então a reportagem da CNN para você acompanhando aqui o nosso Jornal da Terra. Ainda dando sequência sobre esse assunto, que é a primeira delação premiada fechada, tá bem? O Camizotti pode ir para casa numa prisão domiciliar, tá? E é o primeiro acordo de delação que é fechado no caso aí do INSS. Você imagina o que vem pela frente, né? Pessoas aí que, segundo relatos, nem dormiram essa noite em Brasília. Tem muita coisa acontecendo e nós estaremos destacando aqui. O Alfredo Gaspar, ele é deputado e relator da CPMI do INSS. Deputado e relator da CPMI do INSS. E ele comemorou o fechamento, então, aí, desse primeiro acordo de delação premiada no caso dos escândalos do INSS. Hoje, Brasília não dorme. Maurício Camizotti assinou acordo de colaboração premiada com a PF. A fraude do INSS envolveu bilhões de reais roubados de aposentados e pensionistas. E Maurício Camizotti está no centro desse roubo. A colaboração premiada dele tem que citar o nome de políticos e autoridades envolvidas. Não se pode mais colocar sujeira debaixo do tapete. Nós pedimos a prisão de Maurício Camizotti na CPMI. Maurício Camizotti está preso, resolveu colaborar. Que diga toda a verdade e aponte todas as autoridades, sem exceções, que participaram desse roubo monstruoso contra quem mais precisava de apoio do Estado, que são os aposentados e pensionistas. Que venham outras colaborações, como a do careca do INSS, que repassou dinheiro e vantagens para Lulinha, filho do presidente da República, Lula. Nós não podemos tolerar mais impunidade. Meus queridos. E aí? Eu estou aguardando ansiosamente para saber os desdobramentos aí dessa situação do INSS, né? Quem são os verdadeiros culpados? O Camizotti é um empresário envolvido até o pescoço com isso. Foi preso a pedido da CPMI do INSS e agora está lá, fechando um acordo de delação premiada. Quem também estava nessa situação de fechar um acordo de delação premiada, conforme confirmou aí o Alfredo Gaspar, é o careca do INSS. O cara que, né, tem possíveis envolvimentos aí
com o Lulinha, filho do presidente. É aqui que o filho chora e a mãe não vê. Não é em ano eleitoral, isso daqui é uma verdadeira bomba que se achega aí nos bastidores em Brasília. Maurício Camizotti, empresário preso desde setembro por participação no esquema de descontos indevidos em aposentadorias e pensões no INSS, admitiu a prática de fraudes e firmou um acordo de delação premiada com a Polícia Federal. O portal Metrópolis confirmou a informação ontem, quinta-feira, dia 9. Camizotti é dono das companhias de área de seguros e planos de saúde. Ele foi preso pela Polícia Federal no dia 12 de setembro do ano passado, suspeito de envolvimento no esquema de descontos indevidos sobre aposentadorias e pensões do INSS. Segundo a investigação, Camizotti controlava 3 entidades que faturaram mais de 1 bilhão desde 2021 com a farra dos descontos indevidos. E é aqui que chama atenção. A gente tem uma briga danada entre a direita firmando e afirmando que a culpa de tudo isso é de Lula, que explodiu no governo Lula. A gente tem a turma do PT vendendo a imagem que tudo isso começou lá atrás, no governo de Bolsonaro, mas é fato, meus queridos, a verdade ela não muda, a história não muda. Isso vem até mesmo antes do governo de Bolsonaro, teve uma ampliação no governo na época em que Bolsonaro era presidente. Agora, por exemplo, no momento em que Lula é o presidente da República, tudo isso foi amplificado. Os números que circulavam ali em torno do governo de Bolsonaro em aproximadamente 500 milhões, foi elevado para bilhões. Por exemplo, no caso do Camizotti, para vocês terem uma ideia, 1 bilhão de faturamento ou de roubo nesse esquema. Desde 2021, faturou 1 bilhão. Somente no último ano, eles faturaram 580 milhões. Por aqui, você percebe a proporcionalidade que ganhou ou que ganharam esses descontos indevidos durante os últimos anos dentro do governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Agora é a hora das coisas realmente começarem a caminhar nesse país, a caminhar aí para uma possível solução e prisões de mais pessoas integrantes desse esquema bilionário que, meus queridos, para mim, isso daqui é uma das piores coisas que poderia ter acontecido com o cidadão brasileiro. Você imagina, de repente você é aposentado, está me acompanhando agora e teve desconto indevido aí no seu aposento. Mas imagine uma pessoa trabalhar a vida toda, contribuir mês a mês, porque o patrão desconta. Se a pessoa é um contribuinte individual, todo mês, nos anos passados, teria que ir a uma casa lotérica, a um banco, efetuar o pagamento da mensalidade. Hoje, a gente faz isso em aplicativos, mas há anos atrás você tinha que imprimir o boleto, ir ao banco, efetuar o pagamento. E o trabalhador com carteira assinada, todo mês o patrão descontando. E o trabalhador rural, que trabalhou a vida toda, aposentou, pegou o seu benefício, está recebendo, e muitas das vezes esse dinheiro não dá para a pessoa suprir as necessidades básicas. Necessidades básicas: alimentação, moradia, saúde, transporte. Necessidades básicas. Você imagina o que fizeram? Enfiaram a mão no bolso do aposentado e sacaram do bolso, roubaram do bolso a quantidade que eles achavam que seria necessária. Muitos desses aposentados, senhores e senhoras, pessoas mais simples, doentes, pessoas de idade,
não gostam de lidar com burocracia. Tá tendo um desconto aqui, R$89. Não sei, isso é coisa lá do INSS e tudo certo. Obviamente que outros colocaram a boca no trombone, mas tem muita gente, como eu disse, aposentados, pessoas de idade ou pessoas doentes, que nem vou na Previdência atrás disso, não vou fazer ligação não, tá descontando esse negócio aí, é rolo lá do INSS e que assim seja. A pura simplicidade dessas pessoas. E agora esperamos então que o Brasil seja passado a limpo. É o que nós esperamos. Para você que está me acompanhando no canal do YouTube, nós temos sequência, eu vou encerrar a rádio, mas aqui no YouTube nós continuaremos ao vivo com você. Para você me acompanhando aqui na Terra FM, sejam todos bem-vindos. Está chegando aí a nossa programação musical. Nesse final de semana tem Agrocom, a Terra FM está presente com um estúdio maravilhoso, operando direto lá da Agrocom, com transmissão ao vivo, com entrevistas, visita nos stands, né? Aquele giro ali durante a Agrocom, em áudio e vídeo também. Algumas coisas vão começar a chegar aqui no nosso canal do YouTube e nas redes sociais também da Terra FM. Grande abraço do Fábio Rodrigues. Na rádio eu retorno na segunda-feira às 7 da manhã e aqui no canal do YouTube a gente continua com você que está nos acompanhando. Você ouviu Jornal da Terra. Você por dentro de tudo o que acontece em Rondônia, no Brasil e no mundo. Muito bem, então a gente já vai continuar, tá bom? Tocando o barco aqui, trazendo os assuntos da política. E enquanto dispara o break lá na rádio, a gente segue aqui, tá bem? Rapidinho aqui, 1 minutinho, a gente já vai dando sequência aqui. Pronto, lá na rádio, ok. E assim encerro o meu expediente lá na rádio. Agora somos eu e você, tá bem? Somos eu e você dando sequência aqui ao nosso programa. E a notícia que vem, como eu disse, né, há pouco, você que está me acompanhando desde o começo, sexta-feira é dia de notícia inusitada. E aí está ele, senhoras e senhores. Quem é o menininho bonitinho aí apontando o dedo? Renan Santos. Ele que é pré-candidato aí, como é o nome do partido? Eu acho que é Missão, tá ali. Presidenciável pelo Missão. Ele admitiu o uso de cogumelos alucinógenos. Presidenciável pelo Missão descreve experiências ao fazer uso de substância ilícita e em conversas vazadas. Eu acho que isso daqui explica muita coisa, não é? Eu acho que isso daqui explica muita coisa. Para quem tem uma atividade aí na internet, sabe muito bem como são polêmicos os vídeos, como é polêmica a opinião do Renan dos Santos, que é membro integrante ali do Movimento Brasil Livre, o MBL, que agora, né, fundaram um partido chamado Missão. Ele admitiu, né, faço uso dos cogumelos alucinógenos e ainda descreveu, né, aí como né, fazer uso dos cogumelos. O pessoal do Metrópolis estiveram conversando com ele e tem alguns comentários aí para você. Primeiro eu perguntei para ele como que ele arranjou a droga, né, o entorpecente. Ele podia dizer que apareceu na casa dele, foi plantado, mas ele disse que alguém deu, ele não lembra quem. Eu perguntei quantas vezes ele usou uma ou duas, e disse que tinha sido uma vez só, e eu falei, só no grupo você relatou 2 vezes, aí o discurso mudou de novo, mas ele não afirma que ele plantou em casa, e poderia acontecer, assim como existem pessoas que plantam, tem maconha em casa, e aí entra exatamente nessa contradição, né, no que é dito para o público e o que se faz dentro de casa, que é exatamente o caso do Guto Zacarias, que é absolutamente contra o aborto, o MBL de forma geral. Aqui em São Paulo, a Amanda Venturazzo propôs uma CPI para investigar lugares onde se pode fazer aborto em São Paulo de forma ilegal, mas pessoas ricas conseguem fazer. E é exatamente o que o colega dela, a pessoa
um político muito próximo dela. A Missão ainda é um partido de liderança, porta-vozes, número baixo de lideranças e porta-vozes, pessoas com mandato. É exatamente o que ele fala no áudio, né? Ele diz que a então namorada dele, né, a mulher que engravidou dele, não precisava se preocupar, porque essas clínicas de aborto que tem pra gente rica, que ele consegue pagar, são super seguras. Então é o aborto proibido para outras pessoas, mas permitido para mim. É o consumo de drogas proibido para outras pessoas, mas permitido para mim. Para a droga que eu quero, para a droga que eu uso, é permitido. Para a droga que os outros usam, proibido. Ai, meus queridos, eu vou falar um negócio para você. São coisas como essas, né, que ainda serão reveladas aí ao longo, né, desse período eleitoral, meu amigo, né? Realmente, né, agora importa, né, o pensamento, as atitudes dos tais presidenciáveis. Uns envolvidos em casos de corrupção, outros envolvidos aí agora com entorpecentes ou produtos, né, com origem duvidosa. Alôzão todo especial para você sintonizado aqui no nosso canal. Onde você estiver com a gente, sejam bem-vindos, muitíssimo obrigado mesmo pela sua audiência. Lula larga a mão de Moraes e acerta moralmente por interesse eleitoral. Lula tem lealdade apenas a si mesmo. Preocupado com a contaminação da campanha à reeleição pelo caso Master, ele rifou Alexandre de Moraes. As conversas nos bastidores é que aquele encontro com aquela entrevista que o Lula deu dizendo que pediu para o Alexandre de Moraes ficar na dele, não se envolver em julgamentos ali do caso do Banco Master. Há quem diga que tudo aquilo foi uma lapada aí na cabeça de Alexandre de Moraes. Meus queridos, o negócio é feio com buraco no meio, não é? Tem aí então a Malu Gaspar comentando esse assunto. Vamos lá. Na verdade foi uma pancada em cima do Alexandre de Moraes, né, o Megali? As declarações do Lula sobre ele foram interpretadas e reinterpretadas ontem em Brasília, e a conclusão de diversas autoridades aliadas do Lula, próximas do Alexandre, é a de que o presidente, no afã de se desvincular do escândalo do Banco Master, que atinge especialmente o Alexandre de Moraes diretamente, aumentou o isolamento do ministro, né? Deu a senha de homem ao mar, ou seja, larga a mão dele, ele que se afoga sozinho, não vamos entrar junto nesse poço sem fundo, né? O presidente falou frases muito fortes, afirmou que ele tinha que dizer que a mulher estava advogando para o ex-banqueiro e prometer que não julgaria nada do Master no Supremo, disse que o Alexandre não poderia permitir que o Vorcaro jogasse a biografia que ele construiu fora. O presidente elogia essa biografia, né? Mas disse que ele não poderia permitir que o caso jogasse a biografia fora, e disse mais, né? Frases fortes. Ele disse aqui: quando se vai para a Suprema Corte, tem que fazer um compromisso quase religioso, ele não está lá para ganhar dinheiro. Se o cara quer ficar milionário, ele não pode ser ministro do Supremo. Isso, Megali, no dia em que a Folha de São Paulo e outros jornais revelaram, quase no mesmo momento, né, que o escritório da mulher do ministro Alexandre de Moraes recebeu 80 milhões do Banco Master, Megali, 80 milhões em 2 anos, né, um contrato que está sendo muito questionado pelo valor alto, né? Quando a gente toma como parâmetro os pagamentos, inclusive que o próprio Banco Master fazia a outros escritórios, se vê que esse pagamento ao escritório da Viviane Bastos de Moraes foi 10 vezes maior do que o de qualquer outro escritório de advocacia que trabalhou para o próprio Master, né? Então, o segundo escritório que mais recebeu 27 milhões, segundo informações enviadas pela Receita da CPI do Crime Organizado. Isso está inclusive agora no jornal O Globo, e ela recebeu 40 milhões. Né? Então, neste momento em que se está revelando esse contrato milionário, o presidente dá essa frase aí: quando se vai para a Suprema Corte, tem que se fazer um compromisso religioso, ninguém está lá para ganhar dinheiro, se quer ficar milionário não pode ser ministro do Supremo. Então são falas muito fortes, né? Muito bem, então, para você nos acompanhando, isso é o start, né? Para a gente retornar aqui, então, para essa matéria do portal Metrópolis. Lula larga a mão de Moraes, acerta moralmente por interesse
eleitoral. Quem é o dono desse texto é o Mário Sabino, do portal Metrópolis. Lula tem lealdade apenas a si próprio. Preocupado com a contaminação da campanha à reeleição pelo caso do Banco Master, que envolve diretamente amigos seus no STF. Ele largou a mão de Alexandre de Moraes depois de ter deixado para trás Dias Toffoli. Ele também afirmou, ou em entrevista, né, ele afirmou que o presidente da República, ele contou, né, que aconselhou Moraes a preservar a biografia e declarar-se impedido de atuar em julgamentos relacionados ao caso Master, uma vez que a mulher do ministro foi contratada como advogada do finado banco de Daniel Vorcaro. Ele também afirmou que um integrante do Supremo que tenha cometido desvio deve pagar por isso, não o tribunal, e que se o cara ficar milionário, não pode ser ministro do Supremo. Porque quando se vai para a Suprema Corte, tem que fazer um compromisso quase religioso. Ele não deve estar lá para ganhar dinheiro. O chefão petista não se tornou um ser ético da noite para o dia. Tudo o que disse na entrevista foi por exclusivo interesse eleitoral. Não importa, assim como se faz as coisas erradas movida por razões certas, também se faz coisas certas movidas por motivos errados. Ao trair amigos que lhe prestaram serviços relevantes que se tornaram incômodos, Lula acertou moralmente. Por quê? Vamos deixar pactuado, por favor, só em um país que perdeu qualquer pudor, ministro da Suprema Corte se enrola com um desclassificado como Vorcaro e ainda se acha insuspeito para julgar em processos associados ao sujeito. É nesse país sem pudor que as fadas sininho do consórcio STF/Palácio do Planalto agora tentam remediar a fala de Lula. Mas não tem jeito. A distância foi marcada. Resta ver se o acerto moral terá o efeito desejado pelo chefão petista nas urnas e nenhuma atenuação por parte dele apagará o conselho dado a Moraes. E o que afirmou em entrevistadores sobre a incompatibilidade entre busca de riquezas e o cargo de juiz da Suprema Corte brasileira. Olha para mim. Eu já noticiei, né, num outro canal que eu faço, essa informação não tinha saído aqui ainda na Terra. É fato, meus queridos, que o Lula, ele está tentando, pular fora do barco do Alexandre de Moraes. Foi noticiado, vários veículos comentaram isso. A informação foi dada. A esses dias saiu a informação, novamente, que o Lula esteve reunido, muitos trataram aí como uma reunião secreta, porque estava fora da agenda dos dois. Lula se reuniu com Alexandre de Moraes e afagou, né? Ô, meu ministro, te acalma, eu não vou te abandonar. Aí agora o Lula dá essa entrevista. E nessa entrevista, a gente sabe muito bem, não estou passando pano para Lula, mas que Lula ele tem muita dificuldade para se expressar. Mas, meus queridos, sabe assim, aquilo, né, que a gente sempre ouviu falar, a boca fala aquilo que o coração está cheio? Talvez nessa sanha do Lula, tenho que me afastar do ministro, não posso atrelar a minha imagem à imagem dele em ano eleitoral. Aparece uma outra informação dizendo que Lula teria declarado total apoio, que não iria abandonar o Alexandre. Mas sabe, deixou escapar essa. Porque como eu disse para você, a primeira informação é que o Lula, tentando desvencilhar a imagem dele de Alexandre. No dito popular, puxando o carro, vazando, saindo fora. E agora é só mais uma vez o Lula deixando escapar propositalmente ou não, mas sim
o Lula deixando escapar que realmente não quer conversa com Alexandre de Moraes. Conversa, entenda, é alinhamento. Em meio a tudo isso, nós estamos acompanhando, né, o Alexandre de Moraes deliberando algo que foi solicitado em 2021 através do PT para que se tenha restrições a delações premiadas. A delação premiada de Daniel Vorcaro, de Fabiano Zettel e outros ali no entorno do Banco Master pode ser uma bomba. E muitos estão criticando. A mídia tradicional, a mídia que geralmente não dá tanto êxito às críticas em torno de ministros da Suprema Corte, ou seja, eles não fazem essas críticas, acabam por tecerem críticas a essa atitude de Alexandre de Moraes. Em meio a uma delação premiada, pode pegar o Alexandre, ou pode até salvar o Alexandre. Porque, de repente, tudo que o Alexandre de Moraes fez até aqui está amparado pela justiça. E, de repente, a delação premiada entraria para esclarecer. Não, Alexandre não tem participação em nada de errado. Contratamos o escritório da mulher dele, tive alguns encontros com ele, mas não tem nada de errado. Mas, aqui tudo indica, pelo menos pelo que a própria imprensa tradicional está identificando e pelo que está saindo de informação, parece que o Alexandre quer dar uma sangrada, uma acabada, digamos assim, com esse negócio de delação premiada. E o gozado é que, para prender Bolsonaro, entre outros, né, incluindo ali também general de 4 estrelas, a delação premiada de Mauro Cid, sem nenhuma restrição. Nenhum tipo de restrição. Nananina não. Inclusive, delação que foi feita sob forte pressão, inclusive do próprio ministro. Fale tudo, nos conte tudo que você sabe, a sua mulher pode ser presa, a sua filha maior de idade pode ser presa. Tem vídeo aí no YouTube dessa situação que aconteceu aí em relação à delação premiada de Mauro Cid, sobre forte ameaça, sobre prisão, sobre pressão. Para você nos acompanhando, muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Um grande abraço para você. Continue no YouTube da Terra FM. Baixe o aplicativo da Terra FM. Basta você pesquisar aqui, ó, por esse logo, tá bem? Você vai pesquisar Terra FM Cerejeiras. Aí no seu celular, você vai baixar um aplicativo que é para você ouvir a rádio onde você estiver. A rádio tem uma excelente programação musical, com locutores de qualidade, informação local e também a nível estadual, nacional, estadual, lá em Rondônia também. Mas enfim, gente, a programação musical da rádio é muito boa, tá? Então baixe o aplicativo da Terra FM e leve a Terra FM onde você estiver. Abraço pro Edson Silva 22 e pro pai do Edson Silva aí no nosso chat. Valeu, grande abraço também para todos vocês, você conectado com a gente no nosso Jornal da Terra. Ao vivo estarei de volta na segunda-feira às 7 da manhã pelo horário de Rondônia, às 8 aqui pelo horário de Brasília. Valeu, Brasil! Você ouviu Jornal da Terra. Você por dentro de tudo o que acontece em Rondônia, no Brasil e no mundo.